Oi gente, aqui é a Dulce Coronato e esse aqui é o seu canal Universo Consciência. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu vou começar esse vídeo pedindo, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, como seria você se inscrever? Tem um monte de assuntos importantes e relevantes para você aqui. Vamos expandir esse Universo Consciência? Palavras, palavrinhas e palavrões. Esse é o assunto hoje. As palavras e como elas nos influenciam, como elas influenciam a nossa vida, o nosso corpo, a nossa realidade, a nossa mente, os nossos sentimentos. É possível? Claro. Você deve estar cansado de saber disso, né? O fato é que as palavras, elas são expressões dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. São expressões verbais, mas não apenas verbais. São expressões energéticas. E mesmo ainda no pensamento, as palavras já nos influenciam muito. Sabia disso? Pois é, essas danadinhas são poderosas. Então vamos aprender sobre isso, vamos expandir a nossa consciência e fazer a nossa vida mais leve. Aprender sobre como a nossa mente interpreta as palavras e aprender a usar as palavras é fundamental para a gente transformar a vida. Então, eu comecei o ano convidando você, a uma reflexão e a uma mudança de postura, de comportamento, porque é isso que muda a vida. E um dos comportamentos que nós temos que mudar em nós é o uso das palavras. Passar a usar palavras adequadas para a gente influenciar a nós mesmos e aos outros da forma correta. A influência vai muito além da comunicação, vai muito além do que nós queremos dizer. Essa influência é a nível energético e nós podemos influenciar a vida de uma pessoa ou a nossa própria por muitos e muitos anos. Às vezes uma pessoa passa a vida inteira influenciada por uma palavra que alguém falou para ela, na infância principalmente. No Axis, você sabe o que é o Axis? Vou deixar um vídeo aqui embaixo explicando o que é o Axis, não vou falar sobre isso agora, mas é um assunto muito importante para você expandir sua consciência e ampliar o seu universo. Mas no Axis a gente aprende vários processos verbais para nos empoderar, para nos transformar, para transformar a nossa mente, o nosso corpo e a nossa realidade. Só que muitas dessas pessoas que não entendem, sobre as ciências que estudam o poder das palavras, elas acham que é algo místico. Esse montoado de palavras aqui não tem sentido para mim. Isso não vai dar resultado. Gente, isso você já está dando um comando para o seu cérebro. Quando você fala que não vai dar resultado, já é um comando. Pode acontecer a melhor coisa do mundo que não vai dar resultado para você. Você entende? Você percebe que você às vezes se sabota com palavras? Porque palavras não são coisas irrelevantes, são comandos energéticos para o nosso cérebro. E nós vamos ver, agora que nós vamos falar um pouquinho de neurociência, o quanto isso influencia não apenas mentalmente e emocionalmente, mas também organicamente. A psicoterapia, a programação neurolinguística tem várias técnicas, ferramentas, verbais para trabalhar a nossa mente, para trabalhar as nossas emoções, os nossos sentimentos. E isso acaba refletindo também no nosso físico. É chamado de reprogramação neurolinguística. Com elas, podemos reprogramar o nosso cérebro e viver da forma mais leve, E ainda que a gente carregue traumas lá da infância por conta de palavras ditas de forma errada pra gente,
Nós temos a responsabilidade de nos mudar. Então, para de contar histórias para você. Para de falar, ai, mas a minha mãe era tão negativa, minha mãe me falava que eu era burro, minha mãe falava que eu era isso, que era aquilo, meu pai. Para de contar histórias para você, assuma a sua responsabilidade e vamos mudar tudo isso. As palavras são capazes disso, são capazes de transformar tudo. Então, só que quando você reclama, você está criando mais disso na sua realidade. Você percebe isso? Você percebe por que você ainda não se libertou? Porque você está preso nessas histórias. E normalmente são histórias tristes e que nos deixam para baixo, que nos fazem reviver situações difíceis. E cada vez que você revive, o seu cérebro despeja uma série de substâncias químicas no seu corpo, na sua corrente sanguínea, e você realmente vai reviver aquilo e vai ter todas as emoções, todos os sentimentos que você teve naquele dia, e você vai adoecendo, porque isso fica um looping, é um ciclo vicioso. E para você se libertar disso, basta você mudar o padrão de pensamento, mudar as palavras. Então, quando você começar a história, ai, mas minha mãe, você fala, mas agora eu sou totalmente responsável por mim, e agora eu estou trabalhando isso em mim, e eu vou me libertar, eu já me libertei, eu estou em transformação, eu posso tudo o que eu quiser, eu vou ser o que eu quiser, porque as palavras da minha mãe não me influenciam mais, porque agora eu sou adulto. Como seria você falar isso tudo? E a gente cresce, né, ouvindo os pais, os avós, as pessoas que são mais religiosas, falando assim, menino, não fala essa palavra, quando você fala um palavrão, ainda que seja uma palavrinha. Porque para criança, o que vale é o tamanho da palavra e não a importância que ela tem, né? E aí eles falam, não fala essa palavra porque isso atrai coisas ruins. Mas essas mesmas pessoas que percebem o poder de uma palavra teoricamente maldita, elas não percebem o mesmo poder que tem as palavras banais que a gente usa no dia a dia. Palavras como, ai, você é muito lento. Se você fala isso para uma criança, o que você está criando? Uma pessoa lenta. Ela vai acreditar nisso. As crianças até os 7 anos, elas não possuem a mente consciente. Elas têm o subconsciente totalmente aberto. E para o subconsciente, tudo é verdade. Tudo é real. Não existe fantasia. Não existe mentira. Não existe brincadeira. Tudo é verdade. Então, mesmo que você falou na brincadeira, a feiosa, ela vai acreditar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as palavras. Porque as palavras, elas constroem ou destroem uma pessoa. Elas podem tanto levantar e empoderar alguém, como derrubar e desempoderar essa pessoa. E aí, nós olhamos hoje para o mundo e vemos quantas crianças, né, com crises de ansiedade, depressão. Então, palavras banais, né? Banais significa palavras que a gente usa no cotidiano, no dia a dia. Né? Como assim, ah, eu não consigo, eu não sei. Ah, isso não é para mim. Nossa, isso é muito difícil. São comandos que nós mandamos para o nosso cérebro, comandos de que a gente não vai conseguir algo. Quando a gente fala que não consegue, a gente já está falando para o nosso cérebro, relaxa, não tenta mais não, porque nada vai adiantar. Então o nosso cérebro não vai buscar novas alternativas e possibilidades para fazer aquela coisa. Percebe? É um comando energético poderosíssimo. Mas ao mesmo tempo, se você ao invés de falar isso, fala, eu consigo, eu vou conseguir. Eu ainda não consegui, mas eu vou conseguir. Então, você fala para o seu cérebro,
nós precisamos buscar novas alternativas para isso. E ele começa a trabalhar, mesmo que você esteja fazendo isso inconscientemente. Ele está trabalhando para buscar solução para você. Quando a gente fala, nossa, isso é muito difícil, não é para mim. Você está dizendo para o seu cérebro que você é incapaz de solucionar situações difíceis. Que por mais que você se esforce, você é incapaz. E aí, na vida, a vida vai passando e outras situações difíceis vão acontecendo e o seu cérebro vai entender o seguinte, não, ela é incapaz. Então, quando você fala uma palavra, você já ativa o seu cérebro e ele já começa a criar sinapses para validar o que você está falando. Então, o que começa a acontecer? Nas sinapses, né, ali já começa a acontecer a química do cérebro. E isso gera emoções e sentimentos no nosso corpo. Mas é mais grave do que isso. Também já é provado, né, pela ciência de que esses neurotransmissores, essas químicas, essa química que é gerada e que fica ali, teoricamente, no cérebro, isso era o que se acreditava antes, mas não. Essa química, ela é espalhada pelo corpo e ela vai para todas as células do nosso corpo. Então, esse comando, ele não fica só a nível mental ou emocional. E é por isso que o nosso corpo também adoece, por conta dos nossos padrões mentais. As emoções e os sentimentos são produto do nosso padrão mental. Então, dependendo do seu padrão mental, você vai ter um tipo de emoção e sentimento, ou dependendo do seu padrão mental, você vai ter outro tipo, né, de emoções e sentimentos. Então, você percebe que mudando o padrão mental, você muda tudo. Você muda as suas emoções, seus sentimentos e até mesmo o seu corpo, a sua saúde, o seu lado orgânico. Como isso é incrível! E hoje a epigenética já demonstra e já prova que essa química que é carregada para as nossas células, elas têm o poder de alterar o comportamento das células. Exatamente, elas têm o poder de alterar o nosso comportamento genético, sem alterar o DNA. Isso é fantástico, não é mesmo? Se eu contasse isso para um professor de ciências há 20 anos, eu acho que ele mandava me internar. Mas é verdade, isso já é provado hoje. Então, as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas decisões influenciam diretamente no nosso corpo, na nossa vida, na nossa realidade. Isso é cientificamente comprovado. São tudo coisas muito simples. São simples e estão em nós. Só que nós não paramos para refletir sobre essas coisas. Não paramos para entender. A gente quer levar a vida na dificuldade. A gente acha que a dificuldade não tem solução. E tem. Basta mudar o padrão mental. Basta mudar a frequência do nosso pensamento, das nossas palavras. Né? E quando eu falo palavras, podem ser as palavras mentais que a gente vive falando, né? Então, e agora, você está convencido de que as palavras têm poder sobre nós? Sim, né? E se não está convencido ainda, estuda um pouquinho mais sobre isso. Tem muita coisa importante por trás desse tema ainda, que não cabe aqui num vídeo. Mas não é só isso. Também tem a questão da atração. Você atrai para você tudo que você mantém na mente muito tempo. E tudo isso explica, né? Tudo isso que eu tô falando, tem gente aí que deve estar pensando, ela tá falando da lei da atração. E a lei da atração é tudo isso e muito mais, né? Porque a lei da atração é uma lei universal e está em tudo. Está em cada célula realmente do nosso corpo, em tudo que existe.
Então, quando nós pensamos em dificuldade, atraímos dificuldade. Pensamos em guerra, atraímos guerra. Pensamos em violência, atraímos violência. Pensamos em pobreza, atraímos pobreza. Pensa nos boletos, só está pensando nos boletos. Mais disso para você, meu amigo. Como que nós temos que pensar então? Você quer saúde? Então não pensa em como vai se curar. Pensa na saúde, já deu certo. Pensa no seu corpo perfeito, na sua saúde emocional equilibrada. Pensa em você fazendo as coisas que você quer fazer e que hoje você está limitado por causa do seu problema físico ou emocional, seja qual for. Você começa a pensar então no que você pensa em você fazendo o que você quer fazer. Começa a falar como se você fosse fazer. Não, eu vou estudar, eu vou arrumar um trabalho ainda esse mês. Aí o povo vai falar, mas esse povo tá louco, essa pessoa tá louca, tem uns 5 anos que não tá trabalhando e quer arrumar um trabalho esse mês. Gente, mas as palavras têm poder. As palavras, elas são poderosíssimas. E o que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Falei um pouquinho, né? Que elas não têm, né, o consciente. Vamos pensar mais no que nós estamos fazendo com as crianças. Vamos medir mais as palavras. Vamos pensar mais no que nós vamos falar para criar uma geração de pessoas empoderadas, de pessoas poderosas, de pessoas do bem, de pessoas que vão criar o mundo que a gente quer viver. E existe uma experiência que eu acho incrível, né? Existem várias experiências, tá? Sobre o poder das palavras, sobre a matéria, sobre tudo. Mas essa experiência, ela é muito incrível, que é a experiência da água. Foi feita, né, por um pesquisador japonês, Masaru Emoto. Depois você pesquisa aí na internet. E ele demonstrou como que a água, como que a molécula de água é alterada quando submetida a palavras. E ele colocou várias, né, a mesma água retirada da mesma fonte, sob vários tipos de palavra, pensada, escrita e falada, né? E no caso da falada mesmo, músicas e vários outros tipos de sons. E o que ele percebeu? E registrou, né, que os cristais de água que eram formados, cristais por quê? Porque ele congelava a água depois, tá? Para poder observar no microscópio. Então, os cristais de água que eram gerados quando a água era submetida a palavras positivas, eram cristais bonitos, que pareciam pedras preciosas. Eram bonitos e brilhantes, né? E tinham formas definidas. Já quando a água era submetida a sons negativos, a músicas que falavam coisas ruins, pesadas, né? Ou palavras como idiota, né? Que muita gente usa no cotidiano, a água tomava formas tristes, feias. E depois você busca isso na internet, porque tem muitos registros sobre isso, muita gente falou, tem até filme sobre isso. E é muito interessante. Agora você pensa uma coisa, o nosso corpo é feito de 70% de água. Os nossos pensamentos estão influenciando essa água o tempo todo. Que tipo de influência nós estamos, né, dando para o nosso corpo? Que tipo de comando nós estamos dando para o nosso cérebro? A nossa água do nosso corpo tá como? Tá bonita, cristalina ou tá parecendo um poço fundo e escuro? Tudo é possível de ser mudado, porque isso é energético. Então, começa agora a mudança. Elimina palavras do seu vocabulário, palavras que podem desempoderar. O não sei, não consigo, gente, elimina. O Axis nos ensina a gente usar o não tenho clareza,
O não tenho clareza é mais leve. Significa que você está em busca da claridade para aquilo. Eu não tenho clareza sobre isso. Você pode me dar clareza? É melhor do que o não sei, porque quando você fala o não sei, já é um comando para o cérebro. O cérebro está acostumado com esse comando. Então, muda as palavras, muda o padrão, muda o pensamento e você vai mudar a sua vida, a sua saúde. Então, fica esse convite, a responsabilidade das palavras. A gente assumir a responsabilidade de mudar tudo. Não deixar o comando da nossa vida, o controle da nossa vida com outras pessoas. Muitas vezes, pessoas que nos disseram coisas lá 30, 40 anos atrás, e isso ainda está reverberando na gente. E hoje a gente já é capaz de saber que é mentira aquilo e de mudar isso. Então, bora mudar? Fica esse convite. E se você tiver com dificuldade, tanto o biomagnetismo como as barras de Axis podem te ajudar nisso, a liberar isso tudo, a corrigir essas questões. Então, você pode tanto me procurar, e isso é fácil, porque eu estou no grupo do Telegram, é só entrar lá no nosso grupo do Telegram, o link também está aqui embaixo do vídeo. Um grande beijo, vamos mudar tudo, vamos criar um mundo poderoso. Um beijo e até o próximo vídeo.